Ricardo, dá para abrir uma CPI dessa obra aí, já que a nova onda é esse tanto de CPI que o povo tá querendo abrir por aí em Brasília? Pois é, não falta CPI. Aliás, são vários pedidos, né, de CPI. Tem alguns em coleta de assinaturas também, mas pelo menos 3 CPIs estão para ser instaladas na Câmara, além dessa CPMI do 8 de janeiro, que é essa que a gente fala todo dia, né? O Lira disse ontem, Arthur Lira, presidente da Câmara, que vai instalar CPI do MST, CPI da Americanas e CPI da manipulação de resultados em jogos de futebol. Quer dizer, são coisas completamente diferentes, né? Uma preocupa mais o governo, outras nem tanto, mas o fato é que é muita coisa para acontecer ao mesmo tempo na Câmara, dificultando as votações, né? Sobretudo a CPI do MST preocupa, obviamente, o governo por conta da ligação clara entre governo de esquerda e o movimento, né? Provavelmente integrantes do movimento serão chamados, a CPI deve ter uma presença mais forte da oposição. Isso certamente não é o que o governo gostaria, até porque aumenta a pressão do MST dizendo que o governo não fez esforço suficiente para tentar evitar essa CPI. E a CPI da Americanas e a CPI da manipulação de jogos, embora não tenha nada a ver exatamente com o governo, também trazem essa coisa de atrapalhar as votações. No caso específico da Americanas, ainda tem o agravante de que o advogado da Americanas, nesse momento, é o Cristiano Zanin, né? Que foi advogado do Lula e que pode vir a ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então, de certa forma, isso também pode ser utilizado para fustigar de alguma maneira o Zanin e propriamente o governo. Mas é isso, são 3 CPIs que serão instaladas essa semana na Câmara e mais a CPMI do 8 de janeiro, que tem deputados e senadores. Aí, Ricardo, eu vou pedir a sua análise para uma seguinte pergunta. O governo tem musculatura, base, gente para dar conta de tanta CPI em que ele pode colocá-lo contra a parede? Olha, o governo ainda não tem uma base clara, evidente, assim, que você possa dizer com segurança que o governo vai conseguir aprovar as coisas que ele precisa aprovar. Ele vai ter que negociar caso a caso. Ele tem um pouco mais de força no Senado, então a situação no Senado está controlada, até porque o presidente da casa também é um aliado mais garantido, mas na Câmara, onde vão rolar essas CPIs todas, ainda não tem. Embora ele tenha uma boa relação com o Lira. A questão é que ele fica cada vez mais nas mãos do Lira, né? Ele depende de que essa parte do Centrão, esse bloco de 175 deputados que estão com Lira, esteja mais afinado com o governo. E isso demanda repasse de recursos, né? Demanda que as emendas sejam liberadas mais rapidamente, né? E é isso que o governo está fazendo agora, inclusive. Nos últimos dias, um esforço muito grande para agilizar a liberação de recursos que eram das antigas RP9, do orçamento secreto, que depois foram para o RP2, que é controlado pelo governo, mas que acaba nas mãos dos deputados. O governo tinha represado isso um pouco e agora está tendo que utilizar isso para poder garantir uma base. Mas ninguém garante que dentro dessa quantidade de coisas ao mesmo tempo, e tendo as prioridades dele, que são o arcabouço e depois a reforma tributária, que o governo vai ter como ficar focado muito nessas outras coisas. Por isso, exatamente por isso que as CPIs provavelmente vão ser todas instaladas, que o governo está tendo que priorizar aquilo que ele vai gastar capital político, né? E pode ser sempre um problema que uma CPI começa com os campos às vezes definidos, mas as rusgas, as brigas entre parlamentares aparecem e daqui a pouco quem era base, em função de uma discussão numa CPI ou de um outro embate político que pode acontecer, pode perder, digamos, a atratividade para se manter nessa frágil linha de base de governo, né? Eu vejo o exemplo da CPMI do 8 de janeiro, por exemplo, né? O governo tem como uma das prioridades colocar Renan Calheiros como um dos representantes dele no Senado e tentando ver se o Renan vira relator ou presidente, mas o cargo de relator é mais importante até do que o de presidente dentro de uma CPMI. E o problema é que, ao mesmo tempo, tem uma disputa que o Lira também indica um nome, né? Que poderia ficar com outro cargo, mas Lira e Renan não se batem, né? Então o governo tem que lidar com essa situação. Ele tem ali um nome, mas ao mesmo tempo ele não pode criar rusgas com o Lira, porque se o Lira quiser, ele coloca um aliado
complica a situação. E o governo precisa muito do Lira para ter a maioria entre os deputados, já que entre os senadores a situação está mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, também não pode brigar com o Renan Calheiros. Então, o governo fica numa situação de que ter que enfrentar esse tipo de coisa quando tem uma CPMI. Por isso que se diz a frase famosa de que a CPI começa de um jeito, você não sabe exatamente como ela vai terminar, exatamente por isso, porque você passa a ficar ali tendo que viver nas mãos daqueles parlamentares, daquele grupo de parlamentares que está ali compondo a CPI, né?